Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 6 de abril de 2022, a nossa quarta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Liga dos Campeões da Europa, que é a famosa Champions. Então vamos estar iniciando pelo jogo do Chelsea versus Real Madrid, com início às 16 horas, significa quartas de finais. Bom, não temos classificação, por se tratar de um jogo mata-mata, temos bastante confronto entre essas equipes. Vamos focar em princípio nos duelos individuais e nos últimos confrontos. Bom, nos últimos 4 confrontos, o Real Madrid sofreu gol diante do Chelsea. Em duelos individuais, a equipe do Chelsea, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões na partida. O Real Madrid, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 11 escanteios e nos últimos 5 mais que 2,5 gols na partida. Em duelos individuais, o Chelsea venceu o último confronto em casa por um placar de 2-0 e empatou fora de casa em 1-1 com o Real Madrid. É um jogo bastante equilibrado tecnicamente. O Chelsea estava vencendo o jogo contra a equipe do Bradford, um placar de 1-0 ainda no segundo tempo. No início do segundo tempo, a equipe do Chelsea abriu o placar e a equipe do Bradford empatou minutos depois. E, consequência, o Bradford fez mais outro e conseguiu vencer por um placar de 4-1. O Chelsea, que era uma equipe que vinha com uma boa sequência em casa, sem saber o que é perder, vinha mais de 15 jogos sem saber o que é perder em casa e foi surpreendido diante da equipe do Bradford. Já a equipe do Real Madrid jogou também no final de semana, no último final de semana, e conseguiu vencer o Celta de Vigo depois de ter perdido em casa para o Barcelona pelo placar de 4-0. Fez um gol de pênalti diante do Celta, depois teve mais 3 pênaltis, um ele desperdiçou e o outro ele marcou, então venceu por um placar de 2-1. E para essa partida é um jogo clássico tecnicamente, acredito no jogo para mais de 1,5 gol, é evidente, mas vamos ficar no ambos marca e a probabilidade 1-1 jogo. Villarreal versus Bayern de Munique com início às 16 horas. Em duelos individuais, a equipe do Villarreal, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols em seus jogos. Em 5 de 7, menos que 5 cartões. A equipe do Bayern vem a 8 jogos sem derrotas, ou seja, 8 jogos de invencibilidade. Em 8 de 10 saiu ambos marca. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteio. Em 9 de 10, menos que 5 cartões na partida. Nos últimos 2 confrontos anteriores, a equipe do Bayern de Munique levou a melhor e é o favorito a vencer essa partida mais uma vez. A equipe do Villarreal não passa por um bom momento depois que venceu a equipe da Juve pelo um placar de 3-0 pela Champions. Não conseguiu vencer mais, vem de 2 derrotas consecutivas, perdeu para o Cadiz e perdeu para a equipe do Levante, o último confronto recentemente, e a equipe do Bayern, depois de ter metido uma goleada de 7-1 no Red Bull Salzburgo pela Champions, empatou com o Hoffenheim fora de casa e depois 2 vitórias de 4, uma de 4-0 diante do União Berlim e uma de 4-1 diante do Freiburg. Então, para essa partida, acredito que o Bayern vai passar de fase, não tenho dúvida. Vamos estar acreditando na vitória do Bayern com empate anula. E você que é mais ousado, pegaria Bayern para vencer. Probabilidade 2-0 fora. Continuando, vamos agora para a Copa Libertadores, Grupo A. O jogo do Deportivo Táchira versus Palmeiras, o início às 21 horas. Bom, nos últimos confrontos e em duelos individuais entre essas equipes, vamos focar em duelos individuais. Em duelos individuais, a equipe do Deportivo Táchira, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 7, foi a primeira equipe a marcar. A equipe do Palmeiras,
Em 7 dos últimos 9 jogos, venceu o primeiro tempo. Em 8 de 9, saiu mais que 4,5 cartões. Em 8 de 10, foi a primeira equipe a marcar. O Palmeiras é bastante favorito para essa partida, depois de ter conseguido reverter a situação pelo Campeonato Paulista diante do São Paulo. Perdeu o primeiro jogo pelo placar de 3-1, não jogou nada o primeiro jogo e, atuando em casa, atropelou a equipe do São Paulo pelo placar de 4-0 e conseguiu mais um título aí para o Abel Ferreira. Para essa partida, o Palmeiras vem aí a confrontos anteriores com 4 vitórias diante do Deportivo Táchira, mas faz muito tempo. Para essa partida, vamos estar acreditando na vitória do Palmeiras e a probabilidade 2-0 fora. Mais uma vez pela Copa Libertadores, Grupo C, o jogo do Red Bull Bragantino versus a equipe do Nacional do Uruguai. Bom, esse jogo tem início às 19 horas. Nos últimos duelos individuais entre essas equipes, em 5 de 6, saiu menos que 3 gols na partida para a equipe do Bragantino. Em 8 de 10, menos que 5 cartões. A equipe do Nacional vem a 3 jogos sem derrotas. Em 4 de 5, saiu menos que 3 gols. Em 6 de 7, menos que 11 escanteio. E nos últimos 7, mais que 4,5 cartões na partida. Lembrando que essa equipe do Bragantino atuando em casa é uma equipe fortíssima. Perdeu para o Palmeiras, mas perdeu fora de casa. Atuando em casa foi 1-1. Vem uma boa sequência de invencibilidade atuando em casa essa equipe do Bragantino. Então, podemos acreditar em um jogo bastante equilibrado, mas que o Bragantino é o favorito a vencer essa partida. O Nacional vem de 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória nos últimos 5 confrontos, atuando fora dos seus domínios. E a equipe do Bragantino vem somando aí 10 jogos de invencibilidade em seu estádio. Para essa partida, vamos estar optando no casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Vamos mais uma vez para o grupo D, desta vez, a Libertadores, América Mineiro versus Independente Del Valle. O América Mineiro que conseguiu sua classificação em 2 empates diante do Barcelona do Equador, conseguiu vencer nas penalidades. Esse jogo tem início às 19 horas. Nos últimos confrontos entre essas equipes, principalmente em duelos individuais, que nos últimos confrontos não temos em duelos individuais. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols nos jogos do América, em 6 de 8 saiu mais que 4,5 cartões. O Independente Del Valle sofreu gol nos últimos 3 jogos, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols, em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar, e nos últimos 9 saiu mais que 4,5 cartões. Bom, para essa partida vamos estar acreditando em uma equipe que sabe atuar no fator casa, apesar que não vem fazendo isso nos últimos jogos, mas no ano passado fez isso muito bem. E para essa partida, mesmo o América vindo aí de 2 derrotas e um empate, ou seja, 3 jogos sem vencer, é uma equipe que pode dificultar a vida do Del Valle. Mas a princípio vamos ficar no mais de 1,5 gol, mais de 1,5 gol nessa partida e retornarei no decorrer do vídeo com esse jogo. Bom, Deportes Tolima versus a equipe do Atlético Mineiro, com início às 21 horas. A equipe do Deportes Tolima e o Atlético Mineiro, com certeza, não se enfrentaram ainda. Ambas as equipes nos últimos 5 jogos foram a primeira equipe a marcar. O Deportes Tolima é uma equipe que vem a 3 jogos sem derrotas, venceu o primeiro tempo nos últimos 5. E o Atlético Mineiro, nos últimos 10 jogos, 10 vitórias, 10 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gol. Em 8 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. Para essa partida, o Galo é o favorito, não tenho dúvida. O Galo que foi eliminado da última Libertadores sem perder foi eliminado. Para essa partida, vamos estar acreditando na vitória do Galo com empate anula e a probabilidade 2-1 fora. Ainda pela Libertadores, mas pelo grupo F, o jogo do Aliança Lima versus River Plate, com início às 21h30. Bom, em duelos individuais, a equipe do Aliança Lima vem de 3 derrotas consecutivas. A 4 jogos sofreu gol, em 4 de 5 perdeu o primeiro tempo e saiu mais que 4,5 cartões. Em 7 de 8 saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 8 sofreu gol. Ou seja, a equipe do River Plate é uma equipe que foi a primeira equipe a marcar
em 6 dos últimos 7 jogos, venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 jogos, e em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos, um empate e uma vitória do River Plate. Para essa partida, o River Plate é bastante favorita, enfrenta uma equipe peruana que vem há 3 jogos sem saber o que é vencer, e a equipe peruana enfrenta uma equipe do River Plate que vem jogando muito bem esse início de temporada, só perdeu aí nos últimos 10 jogos esse clássico diante do Boca Juniors, lembrando que foi em casa, mas deve começar bem essa Liberta. Vamos estar optando no fora vence e a probabilidade 2-0 fora. Saindo da Copa Libertadores e dando um pulo de leve para a Copa Sul-Americana, vamos agora para o grupo F da Sul-Americana, o jogo do Antofagasta versus Defensa e Justiça, com início às 21h30. Bom, em duelos individuais, a equipe do Antofagasta vem a 3 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 8 de 9 mais que 4.5 cartões. O Defensa e Justiça vem a 3 jogos sofrendo gol, em 6 de 8 saiu mais que 2.5 gol, em 7 de 8 ambos marcam, em 5 de 7 venceu o primeiro tempo, em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. Bom, para essa partida, a equipe do Antofagasta vem a 4 jogos sem vencer, com 1 derrota e 3 empates. Atuando em casa, a coisa ainda é pior. Vem de 2 derrotas e 3 empates, 5 jogos sem vencer. Enfrenta uma equipe do Defensa que vem de 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota para a equipe do River Plate. Claro que o River Plate é uma equipe mais eficiente tecnicamente. E atuando como visitante, o Defensa vem de 3 vitórias consecutivas nos últimos 8 jogos aí, apenas 1 derrota. Então é uma equipe que vai dificultar a equipe do Antofagasta. Não tem qualidade para isso, pode até surpreender e vencer num back seco, mas seria um pouco ousado. Vamos estar pegando Defensa e Justiça com empate anula e a probabilidade 2-0 fora. Continuando, vamos agora para o grupo H, o jogo do Fluminense versus Oriente Petroleiro, com início às 19h15. Bom, em duelos individuais, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols para o Flu. Em 6 de 7 saiu mais que 4.5 cartões. E a equipe do Oriente Petroleiro é uma equipe que em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca. Em 6 de 7 saiu mais que 2.5 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 10 saiu mais que 4.5 cartões. O Fluminense é o favorito indiscutivelmente a vencer essa partida, apesar que zebras acontecem. O Fluminense que conseguiu seu título diante do Flamengo, depois de vários anos de conseguir um título carioca. O Fluminense é uma equipe que não consegue perder para a equipe do Flamengo, então é uma equipe que vem dificultando, e tanto é que conseguiu levantar o título com os gols de Cano. Então, para essa partida, vamos estar optando no mais de 2.5 gols nessa partida, ou vitória da equipe do Flusão ao intervalo, probabilidade 4-1 casa. Bom, continuando, vamos agora para a Inglaterra Championship, o jogo do Nottingham versus a equipe do Coventry City, com início às 15h45. A equipe do Nottingham é uma equipe que vem na 7ª colocação em 37 jogos disputados, com 61 pontos conquistados, 57 gols marcados, 36 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Coventry, que vem na 11ª colocação em 39 jogos disputados, com 56 pontos conquistados, 51 gols marcados, 48 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Nottingham é uma equipe que vem na 14ª colocação em 19 jogos disputados, com 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 30 gols marcados, 21 gols sofridos, tem um saldo positivo de 9 e 31 pontos conquistados. Já atuando como visitante, a equipe do Coventry vem no ranking na 16ª colocação, em 18 jogos disputados, somando 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, 20 gols marcados, 27 gols sofridos, tem um saldo negativo aí de menos 7, 21 pontos conquistados nos últimos confrontos entre essas equipes. Em 5 de 7 saiu mais que 2.5 gols em ambos marcas, em 8 de 10 menos que 5 cartões para ambas as equipes. A equipe do Nottingham sofreu gol nos últimos 3 jogos e a equipe do Coventry também sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Nottingham
sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol e também saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Coventry vem a 3 jogos sem vitória, a 8 jogos sofreu gol, em 6 de 8 ambos marcam, em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer gols. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Para essa partida vamos estar optando no caso com empate ou mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o campeonato alagoano, CSA versus CRB. O jogo de ida aí foi 1-0 para a equipe do CSA atuando fora dos seus domínios. E nos últimos confrontos para ambas as equipes, nos últimos 10 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. A equipe do CSA é uma equipe que vem a 4 jogos sem derrotas para o CRB e sofreu gol a equipe do CRB nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do CSA vem a 3 jogos sem sofrer gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols. Em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões na partida. O CRB, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a sofrer e saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 7 saiu menos que 3 gols na partida. Nos últimos 2 confrontos, um empate e uma vitória do CSA. Para essa partida, acredito mais uma vez no jogo de menos de 2,5 gols, ou seja, menos de 3 gols na partida. E também é uma possibilidade, no caso com empate, a vitória da equipe do Mozart Santos, 1-0 casa. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos para esta quarta-feira. Estava indo atrás aqui dos jogos do Campeonato Pernambucano entre Sport e Salgueiro, mas não está disponível no sistema por algum motivo. Então vamos finalizar nas nossas dicas bônus, que é a famosa dica extra aqui do canal. Bom, como prometido, vamos retornar aqui no jogo do América Mineiro versus Independente Del Valle, do grupo D da Copa Libertadores. A equipe do América Mineiro joga em casa, certo, com apoio da sua torcida, mas é uma equipe que vem de 2 derrotas e um empate nos últimos 3 jogos, perdeu de 3-1 para Tombense e perdeu de 4-0 para o Paranaense. Já a equipe do Del Valle, atuando como visitante, é uma equipe encaixadinha, já que vem com uma boa sequência aí de 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota nos últimos 7 jogos, então é uma equipe eficiente tecnicamente. Então, como dica bônus, vamos estar deixando Independente Del Valle com empate como a dica bônus do canal. E quem sabe um fora vence seco com a zebra, com a dica extra exclusiva, probabilidade 1-0 fora. Continuando, outra dica que acho muito provável, que é pela Copa Sul-Americana. O grupo é o jogo do 9 de outubro versus a equipe da Internacional, com início às 21h30. Bom, a equipe do 9 de outubro é uma equipe que vem a 3 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols na partida. Em 5 de 6 saiu ambos marcas. Nos últimos 5, mais 4,5 cartões. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio. A equipe do Internacional, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6, mais 4,5 cartões. Em 5 de 7, menos que 11 escanteio. Então, é uma equipe que vai dificultar o jogo da equipe do Internacional. Não tenho dúvida disso. Por esse retrospecto, acreditamos que a equipe do Inter vai ter sérias dificuldades diante dessa equipe do 9 de outubro. Então, por esse retrospecto, acreditamos que a equipe do Inter vai ter dificuldade. Vamos estar deixando como a nossa dica bônus, casa com empate ao intervalo e a probabilidade 2-1 casa. Bom, tropa, enfim, chegou o fim de nossos prognósticos. Fica agora com o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa. Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para esta quarta-feira. Vamos estar optando desta vez em uma dupla muito bem elaborada, com 2 backs ao favorito pela Copa Libertadores. O primeiro é o Bragantino versus Nacional, vamos estar optando pelo Casa Vence. E o outro é Deportivo Táchira versus Palmeiras, vamos estar optando na vitória do Palmeiras, fora vence. Uma odd de 2,47, fizemos uma simulação com 100, com retornos potenciais de 247. A princípio é a nossa dupla green para a tropa Clash Bet. Então é isso, partiu tropa!